Já tentou captar estações distantes e só pegou chiado, né? Gastou rios de dinheiro com rádios que não valem o preço. Conheça o Lelong LE604, o favorito de baixo custo dos rádios escutas. Visual retrô, Bluetooth, cartão SD e pendrive. Será que ele consegue receber o som cristalino no FM aqui na minha cidade rural? Vamos abrir a caixa e testar o AM, o FM e ondas curtas e ver se ele bate os tops de linha, pelo menos se iguala. Será que ele é o melhor para o seu bolso? Para alegria de muitos seguidores do canal, finalmente eu trouxe o Lelong 604. Ele que foi, junto com o 609, os rádios mais solicitados aqui no canal da marca Lelong. E o 604 é sim um dos rádios que já vem sendo falado há muito tempo como um dos aparelhos top da Lelong. Top que eu digo, aparelho de boa qualidade dentro da linha que este rádio se propõe a ser. E aqui nós temos então as informações técnicas do rádio. Ele tem FM e AM, uma bateria de 1.200 mAh que você pode trocar. Muita gente se preocupa, mas a bateria é interna e eu vou ter que trocar a bateria, eu não sei. Isso é muito fácil, gente. Trocar a bateria de um rádio como este aqui é muito fácil. Depois, outra hora, eu faço um vídeo mostrando como trocar a bateria interna do rádio. Então ele é um rádio que funciona com 110 e 220 volts. Para quem quer ligar na tomada, escutar FM, pode ligar sem problema nenhum. É um rádio que vai ter essa capacidade. Tem bateria recarregável, conexão USB e uma ótima qualidade de som que diz aqui. Nós vamos verificar se essa qualidade é tão boa quanto a do Lelong 661, que para mim até agora é o melhor de todos os rádios que eu testei da Lelong em relação à qualidade de som. Tirar o rádio. Vamos avaliar então o aspecto físico do aparelho. Tem uma alça aqui legal para você carregar o aparelho. A parte frontal, nós temos aí a AM, FM e 9 bandas de ondas curtas com funções aqui, ó, play, pause, repetir, avançar, retroceder. Aqui são as funções. Aqui nós temos as 3 entradas para MP3 através de USB, S-Card e cartão TF. O cartão TF, eu tenho aqui um adaptador de S-Card, ó, que é esse cartão maior, e aqui eu tenho, ó, o cartão SD já plugado aqui, ó, um cartãozinho pequenininho de 2 GB, e aqui sim a entrada para o cartão TF. Um LED para quando estiver tocando as MP3. Na parte lateral, o botão de liga e desliga e o volume. Temos aqui a sintonia do rádio, ó. Esse é um rádio que vem com sintonia fina aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho mais, ó. Então, se você tiver dificuldade para sintonizar, basta fazer isso na sintonia fina. Vocês notem aqui, ó, que ele tem uma folga aqui, ó. Ó, como o botão não se mexe, ó. Aí vai girando, ele vai fazer isso lentamente, ó. A volta para o outro lado, ó. Mas é normal, no sentido desses rádios de baixo custo não terem assim um acabamento tão preciso como rádios mais caros. Isso não quer dizer que ele não vai funcionar muito bem, e eu creio que vai funcionar. Do outro lado nós temos a entrada do cabo de força, e aqui já vem com uma advertência que ele vem de fábrica configurado em 220 volts. Para você usar em 110 volts tem que trocar a chave que fica aqui dentro no compartimento das pilhas. A antena, vamos ver qual é o tamanho dessa antena aqui. Em torno de 50 centímetros, 60 centímetros. A parte de trás nós temos o compartimento das pilhas e o cabo de força. Aqui está o chaveamento, ó. Se você quiser trocar para 110 volts, basta fazer o chaveamento aqui. Bom, pilhas grandes, ele utiliza 4 pilhas grandes. Eu não sou muito fã das pilhas grandes, eu acho que a grande maioria também não é. Então já posso sair falando de saída, que esse é um ponto fraco do rádio, utilização de pilhas grandes. Para quem usa ondas curtas e AM,
quer utilizar esse rádio para fazer uma rádio escuta, tem que utilizar essas pilhas aí. E deixa o rádio também mais pesado. Na parte superior, olha aqui, ó, interessante, nós temos uma entrada para uma fonte DC de 6 volts. Então, além da bateria, além de ligar diretamente na energia elétrica, você pode também ligar numa fonte de 6 volts e pode alimentar o rádio através dela, que é bem legal. Saída para fones, aqui a opção para MP3 pressionado ou solto para o rádio. E também o seletor de banda FM, AM e aí as 9 bandas de ondas curtas aqui, ó. Então, para você entender, você que não tem muita intimidade com o rádio, ele vai de SW1 até SW9. Então, se você colocar na posição 1, que é o SW1, ó, ele vai de 3.40 até 3.20. Aqui ele está invertido, né? Se a gente olhar aqui, ó, geralmente a gente conta daqui para lá, né? As frequências desse rádio ao contrário. Então, ele vai de 3.20 a 3.40 MHz em 120 metros. E aqui vai dando a banda e aqui vai dando qual é a banda aqui na numeração que nós temos na parte superior. Então, 120, 60, 49, 41, 31, 25, 22, 19 e 13 metros. Estas são as escalas das bandas de ondas curtas. E sim, existem emissoras em ondas curtas, você pode ouvir rádios do Japão, você pode ouvir rádios chinesas, tem rádios também de outros países, dependendo da hora do dia, da propagação. É possível também ouvir aqui a Rádio Nacional de Brasília. Geralmente, durante o dia, o sinal, dependendo da região, fica mais fraco. Eu aqui consigo pegar dia e noite o sinal da Rádio Nacional. Bom, vamos fazer então os testes, que eu acho mais importante. Já deu para apresentar o rádio, o acabamento dele, ó. Vou dizer que ele não é feio não, ele é bonitinho. Embora o plástico dele seja um plástico assim simples, né, dos rádios populares, e isso faz com que o rádio seja barato. Eu não falei aqui da antena, ó, que ela é de 360 também. Isso é bom, né, para poder colocar em qualquer posição. Mas na questão do acabamento, eu posso dizer que o acabamento do rádio, para o custo que ele tem, eu acho que está muito bom, né? Como eu sempre digo, já falei em outros vídeos, eu acho que a Lelong, nos níveis de rádios populares, de baixo custo, ela está um degrau acima de outros rádios, de outras marcas. Vamos aos testes, vamos ver se esse rádio realmente é bom. Antes, deixa eu falar aqui que eu não disse, aqui é um LED de sintonia e um LED de quando liga o rádio aqui, ó, para dizer que ele está ligado. Bom, agora eu estou com ele aqui, ó, vou botar aqui no FM, não sei se é possível observar que eu liguei e ele tem um chiadinho aqui, ó, mesmo com o volume fechado. Eu vou tentar aproximar aqui do microfone, vamos ver se é possível escutar. Ó, esse chiado é chiado do amplificador do rádio aqui, do circuito. E é bem alto. Ele fica um... Então vou colocar por enquanto só o teste no USB para que a gente possa verificar a qualidade do rádio com o MP3. Interessante. No momento que eu coloco o volume alto aqui, é como se o chiado fosse diminuindo. Eu estou até diminuindo, tô colocando bem vagarosamente para verificar se não é o áudio abafando. Deixa eu colocar um pause aqui. Ó, realmente eu estava certo, ó. Esse chiado está num determinado volume. Ó. Quando eu levanto o volume, o chiado some, ó. Ok. Então vamos testar a qualidade de som do rádio. Soltar o pause.
realmente bem alto deste aparelho. Um clique, você pula a faixa. Se ficar apertando, você vai acelerar a música. Mesmo para retroceder. Bom, já vou dar um veredito, porque depois eu vou fazer um vídeo comparando todos os rádios Lelong que eu já testei aqui. Mas depois eu vou dar um veredito final. Eu vou adiantar para vocês. O melhor som de todos os rádios da Lelong que eu testei até agora se chama Lelong 661. Esse aqui é o segundo melhor. Então, já para tirar a dúvida de qual desses rádios que eu testei da Lelong que tem melhor som, já deixo aqui de cara para vocês. Melhor som, 661, segundo lugar, Lelong LE604. Então, o importante não é simplesmente a gente saber a sensibilidade do aparelho, mas também a seletividade. Prestem atenção quando eu estiver mexendo aqui, sintonizando em relação ao ponteiro, qual é o nível de dificuldade que eu vou ter para poder fazer as escutas. Do que diz o... Ele vai até além desse pai e dessa mãe. 23, boa tarde. Isso mesmo, a salvação na Bíblia. Você vai encontrar com esta revista gratuita. Céu ou inferno? Salvo ou perdido? Totalmente grátis, hein? Manda um recadinho aqui. A qualidade de som é muito boa. O seu alô. Alô. Olha a dificuldade aqui, ó. Sinal mais fraco. Dificuldade que eu tenho para achar a rádio. É difícil. Eu, sinceramente, acho que não tem caixa para aguentar as 3 competições. Olha aqui, em sinais fracos eu tenho dificuldade realmente de encontrar a emissora que está do lado. São 2 emissoras fracas. É bem difícil de sintonizar. Vou começar os testes nas bandas de 49 metros, 31, 25 e 22 metros, que são os sinais que estão sendo recebidos agora às 3 horas da tarde. Participação, posta para outra pessoa posta então. A missionária de Camboriú. E o nome do Senhor é Deus. Trazendo aqui a sua participação. Jair Ribeiro dizendo: a paz do Senhor, peço oração por meu filho Júnior, que está internado. 比如说之前关于关注到美国国内有反战的情绪，带来的是。 Rádio Nacional. da Aisha matar Usaini dan waje kasuwa jihar Yobe da Halima Kwamar Ibrahim Lara Kafta sai Aisha tu malamin kura ga ɗan sarkin noma da Diniya Siya.或者说以什么样的方式来打美国在把控的节奏，在。 É isso aí, gente. Nesse horário são essas emissoras nessas bandas. Achei bem interessante a recepção. Posso dizer que a recepção de ondas curtas dele, mesmo com a propagação não estando muito aberta, com sinais mais fracos, já mostra que ele tem uma boa sensibilidade de ondas curtas. Ele tem que apitar o jogo para poder complementar.
É isso? Você acha legal? Você acha que o árbitro, ele... Olha, durante o dia, recebendo um sinal muito bem da Rádio Guarajá em 1420, aqui de Florianópolis, então... R$7.000. Só de arrecadação de bilheteria, 7 milhões? Eu já coloco com ponto positivo. A colega Jéssica Gomes trará mais informações sobre esse incêndio que está ocorrendo. Arena Furacão, 2 quadras sintéticas, 6 boxes com churrasqueiras individuais. Tiro libre será para el equipo Pedro Paulino. Los hospitales públicos del país. Vos tenés que saber. Lo llegó a través de Fernando. Claro, sí, señor. La salida para el equipo del 2. El partido que está 1-1 viene para Cáceres. Va sacando com golpe de cabeça Cañete, el autor del gol para el conjunto local. Insiste corner. Vocês notaram que o sinal tá ficando assim espalhado aqui na frequência? A sensibilidade dele é boa, muito boa. Orlando Colmán se equivocó. Colmán recupera el equipo de Nacional en su campo. Más oyentes a través del 0972 730 Paraguai aqui é 1000. Desde la patria Chaco. Como eu antecipei na apresentação do unboxing, o melhor som não é do Lelong 604, é do Lelong 661. Eu coloco o Lelong 604 na segunda opção, mas ele tem um som legal, o som dele é bom, o volume é alto, vai agradar muita gente. É que depois que você compara o 661 com o 604, não dá para dizer que o 604 tem o melhor som, ele tem mais volume. Eu gostei bastante da recepção do FM. Antigamente eu morava em cima do morro, então a antena tinha visada, eu conseguia receber sinais muito mais distantes. Agora eu estou no meio de 2 morros, embora esteja ainda mais alto em relação a onde eu morava antigamente, agora eu tenho 2 morros mais altos ainda ao meu redor. Isso dificulta a recepção, por isso que eu gostei bastante do sinal que ele recebeu em FM. Ele mostrou que ele tem sensibilidade. Em ondas curtas, testando durante o dia, e eu fiz o teste propositalmente durante o dia, eu gostei também da recepção em algumas bandas ali que estavam transmitindo em ondas curtas, então está aprovado, muito bom o sinal também do Lelong 604 em ondas curtas. No AM foi de todas as bandas a que eu menos gostei, eu achei que o AM ficou abaixo das minhas expectativas. Mas, mesmo o AM sendo diferente a propagação do FM, o local onde você está também influencia bastante. Então, quando eu colocar o 661 ao lado do 604, é que eu vou poder dizer qual dos 2 rádios tem a melhor recepção em AM. O que dizer do design? Eu gostei bastante do design. Eu acho que esse rádio aqui está numa condição muito boa em relação a muitos rádios que são vendidos no mercado de baixo custo e utilizam, embora utilizem um plástico de baixa qualidade, foi feito aí legalzinho. Eu acho que é um rádio que pode durar bastante. A duração de um aparelho não depende só dos componentes, depende também da maneira com que você utiliza o aparelho. Não é simplesmente ligar o rádio, desligar, tem que ter carinho com o rádio, tem que saber usar o aparelho. Quando você cuida do aparelho, ele dura bem mais. Isso serve para qualquer aparelho, né? Não só os rádios Xing Ling. É um rádio multimídia, com pendrive, cartão SD, tem todas as bandas, banda estendida, que eu não falei antes, mas estou falando agora, tem banda estendida no FM, e eu esqueci de fazer o teste e a apresentação para vocês do Bluetooth. Sim, este rádio também tem Bluetooth, então vou recuperar e vou fazer isso agora, vou mostrar para vocês o Bluetooth funcionando. Primeira coisa que você precisa fazer, ele não tem nenhuma especificação que diga aqui como eu faço para ligar o Bluetooth. Você coloca na posição MP3 e vai ligar o rádio.
Bluetooth mode. Ó, então, ó, tá no FM. Passou para MP3? Bluetooth mode. Ele vai entrar no Bluetooth sem o pendrive, tá? Deixa o pendrive desconectado. Aliás, deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu pegar o pendrive. Vou ligar aqui o pendrive, vamos ver se ele vai entrar no pendrive. Eu acho que ele vai entrar primeiro no pendrive, para depois tocar as músicas. Vamos lá? Beleza, tá aí, ó, tá valendo. Então, tiramos o pendrive, posição MP3. Bluetooth mode. Ok, ele tá no Bluetooth. Será que tá conectando? Deixa eu pegar o meu celular aqui. Vou deixar o volume alto, colocar aqui em cima da mesa. E vou conectar aqui no Bluetooth. Deixa eu procurar aqui. Conexão Lelong 609, não, 604. Parear. Conectou. Deixa eu aqui abrir no canal, o melhor canal de rádios portáteis do Brasil. Visível, a antena de outro tamanho são diferentes também. É menor, mas é visível que ele tem uma interferência bem forte. Esse rádio ele tem um problema com a blindagem. Vamos ver o TF629. Olha aí, ó, rodando legal. Recuperação no campeonato, sem Chelsea por 3-1. No domingo, o Crystal Palace perdeu para o Brentford 2-1. Vamos parar? O Tottenham joga... Show de bola, não dá para reclamar, tá tudo certinho como tem que ser neste rádio da Lelong, o 604. Eu já vi vários pedidos no canal de rádios de até R$100 para quem vai começar na rádio escuta, quer brincar, fazer o hobby e ter um rádio com boa sensibilidade. Este aparelho eu paguei R$76 e eu vou deixar depois aqui embaixo na descrição do vídeo, já está na descrição do vídeo, o link da loja onde eu comprei ele. Então, quem tem um orçamento apertado, tá R$100 para comprar, esse rádio aí pode sim ser utilizado para rádio escuta, porque ele tem uma boa sensibilidade no FM, uma boa sensibilidade de ondas curtas, e o AM eu acredito que sim, ainda tem que tirar mais algumas provas com ele. Você consegue sim trabalhar e fazer uma rádio escuta, iniciar nesse hobby legal. Um detalhe, ele não é um rádio que tem uma boa seletividade. Colocar ali uma sintonia fina, que também dificulta às vezes para fazer a sintonia, puxa para cá, para lá, demora um pouquinho, mas ajuda. Então é um rádio que por R$76, olha, eu acho que vale bastante a pena. Esse é um rádio para o usuário do dia a dia, para o usuário casual, para quem quer deixar um rádio em cima de uma mesa num local barulhento e quer trabalhar escutando uma boa música, ele tem volume, quer trabalhar escutando uma rádio de notícias, ele tem volume, então é um rádio que serve para muitos perfis. Qualidade do rádio é um rádio baixo custo, então não exija muito do material que ele tem. Então vale a pena, eu recomendo o rádio para quem gosta de ouvir rádio. Sei que tem muita gente que possui o Lelong 604 e gosta do aparelho. E até mesmo deixistas experientes gostam deste rádio. Então coloque a sua experiência com o Lelong 604 aqui, ó, nos comentários e me diga como é a usabilidade dele no dia a dia. E se você não comprou o aparelho ainda, me diga o que achou. Vai comprar o aparelho? Tá na sua lista de aquisições? Na descrição do vídeo tem o link da loja onde eu comprei o meu Lelong por menos de R$80. É muito barato para o que ele entrega. Vale a pena sim. Não esqueça de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Vai lá, dá uma olhadinha. Por menos de R$5 você pode se tornar um membro ativo e ter acesso a vídeos exclusivos. Fui.